Vamos só aguardar pelo Carlos Costa. O Carlos está mesmo a entrar. Olá, Carlos. Olá, Carlos, boa noite. Eu não consigo ouvir. Não consigo ouvir. Não consigo ouvir. Está-me a ouvir? Ora, boa noite. Estamos online, está-me a ouvir? Sim, ora, viva. Perfeitamente. Muito obrigado, Carlos, por ter aceito o convite da Critérios para um tema que está tão em voga, não é? Que é a liderança e como é que devemos liderar agora, e nada melhor do que termos um coach que trabalha, acima de tudo, as lideranças das empresas e aquilo que as empresas pensam e devem pensar no mercado, e até mesmo como a forma como, no fundo, as administrações devem liderar para conquistar neste mercado difícil, não é? É verdade. São tempos novos, tempos de mudança e em que os empresários são desafiados a mobilizar as equipas numa situação que ninguém conhece qual vai ser o que é que vai acontecer, e nessas alturas as lideranças têm que ser mais fortes, porque todos nós precisamos ter orientações em momentos difíceis e em momentos de crise como este, mais do que nunca, onde a incerteza impera. Se as lideranças não forem fortes, as dúvidas e as dificuldades acrescem para as organizações, e esse é o desafio dos dias de hoje. Conseguir que os líderes sejam fortes para as suas equipes também conseguirem estar fortes. Sem dúvida nenhuma. Você fala aqui numa coisa que é numa liderança forte. Eu gosto de abrir estes diretos sempre com perguntas fortes. E então, também nada melhor do que eu perguntar ao Carlos, com todo o seu know-how, quando e como se define um líder? Um líder tem um conjunto de características que são inatas, por regra, mas que podem ser desenvolvidas num processo de aprendizagem contínua na sua vida e depois pelas experiências que vão surgindo. As características inatas vêm muito pela capacidade que o líder tem de mobilizar pessoas e, primeiro que tudo, mobilizar-se a ele. E são geralmente essas forças da natureza, que muitos chamam carisma, que é natural numas pessoas e noutros vai se desenvolvendo com o tempo e com o vencer de etapas. E uma das principais e fundamentais competências do líder é estar ao serviço dos outros. E depois há vários padrões de liderança, vários estilos de liderança, que geralmente se dividem entre mais ou menos força, mais ou menos presença da personalidade dele. Há quem diga que os líderes fortes são aqueles que conseguem mobilizar pessoas e transformar as pessoas em líderes, porque aí a liderança é muito mais fácil. E as características que prevalecem têm muito a ver com a capacidade de envolver e de motivar os outros a seguirem o líder ou a mobilizarem pessoas no sentido que o líder pretende, sem ser pela força, mas pela certeza de que esse processo beneficia toda a gente que está na equipe, que está junto com ele. Sem dúvida. E mais à frente eu tenho aqui um dos pontos para falarmos, é, acima de tudo, esta parte do como fazer as pessoas nos seguirem. Porque realmente um líder tem que ser capaz de levar pessoas no seu caminho e, no fundo, de agregar pessoas às suas crenças, não é? Mas vamos já falar também um bocadinho dessas características da liderança. O Carlos tem alguma sugestão, no fundo, para dar? O que é liderar nesta fase, nesta temporada? Há quem diga que as lideranças podem ser racionais, pelo coração ou intuitivas. E este é o tempo do coração. Há quem diga que as lideranças que são pela razão, neste momento a racionalidade não funciona.
quando nós mobilizamos pelo coração, as pessoas têm uma vontade e uma resistência à adversidade muito maior. Desde que o líder seja coerente, a congruência é fundamental. Há quem diga a consistência é dizer as coisas de forma correta, certa, depois tem que estar alinhado com o que faz. E a congruência é o alinhamento dos pensamentos e as ações. E este é o tempo em que as pessoas nos avaliam pelas práticas que temos, pela convicção que transmitimos e pela verdade com que falamos. E isso vem do coração, isso não vem da razão. A razão por nós podemos escrever um discurso, ter uma comunicação muito forte, racionalmente bem organizada, mas se o coração não estiver lá na comunicação, as pessoas não convencemos ninguém. E o coração não engana, não mente, digamos assim. E este é o tempo do coração falar. Para as pessoas, ouvir as pessoas e ouvirmos a nós também. Os líderes têm que se ouvir a eles próprios e têm que encontrar dentro deles a energia. E essa energia é muito mais forte quando vem do coração. Muito bem. Sabe que a liderança por si só... Sim, Márcio. Agora, não ouvi, mas... A liderança por si só é bastante peculiar, não é? Nós até, o Carlos fala aqui num tema que é a coerência. Por vezes a liderança tem três grandes características, não é? Uma liderança é polémica, é paradoxal e ao mesmo tempo é apaixonante. E quando nós falamos de uma liderança polémica, muitas das vezes estamos a bater neste ponto da incoerência, não é? Porque uma coisa que é polémica acaba por ser, no fundo, demonstrar ou poder demonstrar alguma incoerência. Porquê? Porque se guia, não é? Guia-se aqui por temas que efetivamente fazem com que a liderança seja um tema paradoxal. Mas também o Carlos falou nos seguidores e na forma como conseguimos trazer seguidores connosco. E sim, a liderança também é isto, não é? Tem que ser apaixonante para conseguir trazer seguidores. Neste momento que estamos a atravessar, é um momento... Vou ver se a minha internet... Não é muito... Vou desligar. Está com algum problema técnico. Agora temos aqui problemas de comunicação, que é também algo muito importante nas lideranças, é a comunicação funcionar. Eu, por momentos, perdi a rede, de qualquer das formas, estava aqui a dizer, e uma vez que a dificuldade da comunicação estava a acontecer, nestes momentos, aliás, este é o tempo do coração e o tempo de comunicar com as pessoas. A comunicação em tempos de crise é também uma das ferramentas do líder. Eu defendo que comunicar é o instrumento privilegiado das lideranças. Um líder que não saiba comunicar dificilmente produz impacto na sua equipa e produz impacto no mercado. No mercado ou nas situações que pretende coordenar ou acompanhar ou liderar. Por isso, este é o momento também da comunicação, tem mudado muito. Nos dias de hoje, eu ontem refletia isso com um grupo que falámos, que temos um grupo de trabalho, e dizíamos nós, passámos das multidões, dos espetáculos, dos espetáculos de concertos com gente, casas cheias, para o momento em que estamos recolhidos em casa, em grupos pequenos. De qualquer das formas, a comunicação não se perde e a comunicação é essencial neste processo de mobilizar os outros, até nos países, os diversos líderes, os presidentes, os primeiros ministros, se não conseguem comunicar de forma clara e convincente, e se não mobilizam as pessoas até para estarem parados, que é algo estranho, se não conseguem que a mensagem passe, dificilmente o resultado acontece de acordo com o interesse global, o interesse da comunidade. E este também é este tempo em que somos desafiados a falar de formas diferentes, agora já não em comícios, em multidões, agora o que está na moda, não é? Até há uns meses atrás, mas sim a falar de forma assertiva, marcante e que as pessoas compreendam que... Carlos, nós temos tanta coisa a parar, se a comunicação também parasse, aí sim era o holocausto. Estamos a falar que a comunicação é a base cintilante do desenvolvimento, não é?
Nós estamos a falar que até mesmo o desenvolvimento tecnológico baseia-se no poder de comunicação, não é? Na forma como podemos comunicar, e aqui nem é a forma, é pela velocidade de comunicação. E a tecnologia tem que comunicar, e aposta tudo é na velocidade dessa própria comunicação. E nós hoje estamos a enfrentar claramente aqui no fundo, eu até sinto que foi impingido esta implementação de novas normas nas empresas e novas normas, acima de tudo, operacionais. Mas, Carlos, estávamos aqui um bocadinho a falar e o Carlos já falou aqui em duas situações que eu até considero que podem ser bastante discutíveis. O Carlos diz que as lideranças, neste momento, que as lideranças podem ser feitas de duas formas. A primeira forma, que poderá ser feita pela razão, outra pela intuição. E o Carlos diz que, neste momento, não... Conseguimos? Está-me a ouvir? Sim? Sim. Neste momento, não impera a razão, mas impera a intuição, no fundo, a emoção. Não acha que isto pode ser um tema discutível quando estamos a falar que estamos a atravessar um tempo onde onde é necessário tomar decisões imediatas, e estas decisões imediatas devem-se focar onde? Na razão ou devem-se focar na intuição? O que é que a liderança, o que é que as administrações das empresas neste momento devem fazer? É bater aqui na parte da intuição e agirem mais com o coração, ou conseguirem ser inteligentes? Pois. E conseguem perceber que a razão deve imperar? É sempre um debate interessante. Sim. O que manda é sempre a emoção. O que manda. O que decide é muitas vezes a razão. Ou seja, a regra é sempre esta. Costuma ser a regra do Pareto, também está aqui muitas vezes presente. O que manda, o que pesa é a emoção. E se nós não nos convencemos pela emoção, se o coração não funcionar naquele sentido, por muito que nos obriguem, por muito que nos forcem, é quase como as ditaduras. Pela força conseguem manter-nos presos, mas é pela força. Nós, quando podemos, e toda a gente vai se libertar e de repente viramos a ditadura do avesso. Claro que a força aguenta as pessoas, mas enquanto tem força. E neste momento de crise, diz que nas crises o autoritário ganha, a razão ganha, a força ganha. Só que ganha, mas não suporta por muito tempo. Porque logo que há uma fragilidade, ela perde a força. Ou seja, o que a força cansa, que a força exige uma resistência, uma capacidade. Então, ou conseguimos levar a emoção a acompanhar a razão, Fiquei com um problema. Equilíbrio para permanecer em que a emoção vai ganhar sempre. Porque se a emoção não estiver lá, se a emoção não ganhar e não marcar pontos, rapidamente as pessoas vão se cansar. Porque neste momento, alguém diz, fiquem em casa. Mas se nós, e pela razão, estamos em casa, é uma questão racional. Mas quando começamos, mas o que é que nos faz manter em casa? É as doenças dos filhos. E eu falava hoje com alguns empresários e o que é? Agora já vão... Como é que vai isto abrir se há pais que não querem levar filhos para a escola, que não querem eles ir trabalhar enquanto os filhos não tiverem segurança? Porque é uma questão de emoção. Eles querem ganhar dinheiro e precisam de... Mas a família... o Carlos não considera que esta emoção tem que ser um bocadinho mais moderada e mais até disciplinada por parte das administrações, de quem lidera, efetivamente? Estamos a falar em determinadas medidas para o tecido empresarial, para defender os postos de trabalho, para defender a honra aos compromissos, para defender os quadros de responsabilidades das empresas, tanto com banca, quanto com fornecedores, com impostos, com tudo o que está envolvido. O Carlos ainda pensa que a emoção tem que estar aqui envolvida, ou que as lideranças devem apostar tudo na razão para conseguirem gerir a emoção das suas equipas, dos seus colaboradores, etc. A regra é um bocado esta. Nós vivemos com base nos pensamentos que temos. O que nos comanda, no limite, é o que pensamos. Pronto, na vida é assim. Nós pensamos em coisas positivas, em realidades
boas, nós lutamos por aquilo. E o pensamento é um estado natural do ser humano. Nós pensamos, cada pensamento produz a sua sensação, o estado em que nos encontramos, agradados, desagradados. A questão é sempre esta, no momento de crise, nós, se não temos estas emoções, estes sentimentos a nosso favor, rapidamente entramos em depressão, entramos em pânico, entramos em desespero, em depressão profunda. E isso, a ansiedade que estas mudanças provocam nas pessoas, vão nos deixar ficar nesse estado de espírito de quase, há quem diga, estamos já quase a queimar, burnout. Antes da crise já estamos no limite. Agora estamos muito mais ainda no limite, muito mais na fronteira entre o caos e a normalidade, que está difícil a aparecer. Por isso é que... Normalidade, isso também é uma questão bastante peculiar, não é? Mas se nós não criarmos este equilíbrio nas mentes das pessoas, nas emoções das pessoas, não adianta a força, porque as pessoas vão andar deprimidas. E irem trabalhar deprimidas, não sei se é melhor, se é pior do que estarem em casa. Estarem ansiosas com o que se passa com os filhos, com a família, com os pais, eles próprios, se vão ter saúde, se não vão. Se não vencerem esse desafio da sua sanidade, do seu equilíbrio, do seu coração estar equilibrado, da sua estabilidade estar garantida, esse equilíbrio é que tem que ser a prioridade do líder, a prioridade dos responsáveis. A liderança tem que ver diretamente com decisões, não é? Tomar decisões debaixo da emoção, por vezes, não pode limitar o resultado. Estamos a falar, sabe que eu vou partilhar aqui um bocadinho a minha opinião. O Carlos conhece-me, já trabalhamos juntos há algum tempo. Eu gosto muito de partilhar coisas, gosto muito que as equipas se envolvam nos trabalhos, gosto que as pessoas se aproximem dos desenvolvimentos que nós vamos fazendo, mas quando há a definição de uma diretriz, eu gosto de a levar por cumprimento. E se eventualmente alguém da equipa julga que é possível fazer melhor, que sugira, que tome coragem, que faça essa sugestão, que crie uma fundamentação lógica e que, no fundo, fortaleça aquilo que vai dizer e que vai propor. Porque certamente que isso será ouvido, não só por mim, mas por toda a equipa que trabalha comigo, por todas as pessoas que trabalham neste desenvolvimento. Aliás, não obstante nada do que está aqui a ser dito, até uma das formas de nós trabalharmos é o envolvimento com as pessoas. Mas este tema da liderança, na minha opinião muito particular, carece de o maior equilíbrio possível das administrações das empresas, de quem tem que tomar decisões. Obviamente que é muito complicado conseguirmos gerir o ego das pessoas, dos colaboradores, da equipa, porque tanto no dia-a-dia, quanto também agora, nesta fase ainda mais, estão preocupados com as suas vidas pessoais, claro que sim, com os seus familiares, com os seus entes queridos, até com amigos mais próximos, e claramente que estão preocupados com eles e até com eles mesmos, com eles próprios, porque faz sentido nesta altura estarmos a viver isto. Agora, também temos de ter noção que as responsabilidades não são perdoadas. Nós estamos aqui a assistir a um conjunto de medidas que nos dizem que, ok, nós toleramos que agora possa haver aqui um tempo, no fundo, que sirva de almofada, mas daqui a nada esta almofada já acabou e vamos ter que cumprir com as responsabilidades naturais, com as responsabilidades que são oriundas da carga operacional das nossas empresas, mais aquilo que ficou para trás ali naquele balão de oxigênio, não é? E isto carece de decisões. E uma decisão tem que ser tomada por dois caminhos, não há outra forma, na minha forma de ver, de tomar uma decisão. Ou é por resultado, ou é por critério. Nós temos que tomar uma decisão, ou é sempre com base no resultado ou que estamos a querer como propósito, ou então por critério. E isto com critério, lá vamos àquela parte das lideranças que são mais polémicas, não é? Porque as lideranças mais polémicas, ou todas as lideranças, a parte polémica que têm é que se guiam por crenças, guiam-se por valores, guiam-se por motivações, não é?
E a minha motivação pode ser diferente da do meu par, a minha crença pode ser diferente da do meu par, e isto gera polémica nos estilos de liderança. Há um bocadinho eu estava a falar que uma liderança pode também ser paradoxal. E o Carlos falava em coerência. Eu penso que foi quando perdemos aqui alguma ligação. O Carlos falava em coerência. Congruência. Congruência. Uma liderança, por vezes, também cai no campo da incongruência, não é? No campo até mesmo da incoerência, precisamente pela parte paradoxal que as lideranças assumem. Que impacto é que poderá ter este impacto, no fundo, social dentro das organizações por lideranças mais paradoxais? Porque aqui os valores que estamos a defender, neste momento, se calhar as lideranças não são tão polémicas, porque os valores são mais comuns, não é? Os valores, as crenças, é aqui uma crença mais pela humanidade, pela prevenção, pela vida. Há palavras que às vezes utilizam e que dizem pela sobrevivência. Acredito que possa haver casos que sim, mas lutar pela sobrevivência, vamos lutar sempre, em todos os dias da nossa vida. É uma palavra que se calhar até é muito polémica, não é? Dizer que lutamos pela sobrevivência é muito polémico, mas se calhar as lideranças de agora não têm muito que ver com a parte da liderança polémica, têm mais a ver com esta parte paradoxal, não é? Sim. O que é que dizem, o que é que dizem os estudos e a prática que nós vemos das lideranças que têm impacto e que fazem história? A liderança trabalha fundamentalmente no sentido de mostrar a visão para o futuro, ou seja, qual é o caminho a seguir, quais são os passos a percorrer, qual é o nosso objetivo maior. E quando essa liderança tem essa clareza, e essa clareza é suportada também na tal missão, ou seja, a visão é para onde vamos, a missão é como vamos fazer. E agora, mas como vamos fazer, com que valores, com que práticas, com que nível de interação, há aqui duas palavras que são envolvimento e inclusão. Nós conseguirmos, nas organizações, um líder para ser forte tem que conseguir passar desta parte da visão, do plano que define, para as equipes. E isso pode ser feito de várias formas, naturalmente com mais autoridade, com um líder mais autoritário, mais pragmático e, naturalmente, determinado, leva a equipa por aí. Pode ser uma lógica mais democrática, partilhando, ouvindo e conseguindo ir. Num período de crise, a democracia funciona, mas tem que ser muito mais forte, porque senão vai haver não podemos discutir, e, por exemplo, em Portugal temos as lideranças estão a ser relativamente capazes, a nível da política, de encontrar equilíbrios para as decisões, porque seria um caos se neste momento estivéssemos aqui a puxar cada um para o seu lado, era completamente complexo para a sociedade aceitar uma luta entre políticos, digamos agora. Nas organizações é um bocado a mesma coisa. Se a liderança é forte e é fundada em valores, em princípios, não é contestada e é apoiada. E chama-se envolver as pessoas no espírito do líder, mas fazê-los sentirem-se incluídos, que é o desafio do líder. Eu quero isso. Ainda bem que fala aqui na parte do envolvimento, porque uma das coisas que a liderança também tem é a paixão, não é? E a paixão é precisamente isso, é o envolvimento, é o conseguirmos envolver pessoas naquilo, é a forma como passamos a mensagem. Isto tem a ver com paixão. Uma liderança que não é apaixonante poderá não surtir o efeito que se pretende. A minha pergunta para o Carlos é muito direta. Como é que um líder, neste momento, consegue manter a paixão acesa? A questão é mesmo essa. Ter pessoas nas organizações, como dizia há pouco, é preciso trabalhar. O corpo vai, o espírito pode ir também. Mas se não vai a alma, se não vai o coração, se não vai a paixão, ele vai lá fazer o quê? Ele vai lá, no fundo, o que é que ele está lá a fazer? Está a fazer, quase, corpo presente. E a paixão tem muito a ver com esta capacidade de nós pormos a emoção certa no momento certo. E quando juntamos estar com o corpo, estar com o espírito,
mas colocar o coração e a alma. E muitas vezes nós sabemos, é aquela história das equipes, quando há aquela alma, quando há o balneário funciona e há ali um carisma, as dificuldades vêm-se. As equipes a jogar com 9 ou com menos 1, com 10, conseguem ganhar jogos porque têm essa alma, têm a unidade que transforma a fraqueza em força. E isso chama-se paixão. É aquilo que move, aliás, nos casais, é aquela história do fogo que arde sem se ver. Ali há alguma coisa que nos põe a arder, que nem sabemos porquê, mas que nos faz avançar e querer que as coisas funcionem. E isso acontece sempre que o líder fala ao coração. É aí que eu costumo dizer, quando o líder fala ao coração, provoca a paixão nas pessoas. E há uma brincadeira que se diz, envolver é importante, mas incluir é fundamental. Envolver aqueles lá, incluí-los a eles quererem estar lá e quererem dar o máximo. Eu já envolvi a minha equipa. É precisamente essa a minha pergunta para o Carlos. No momento atual, como é que o líder, como é que a liderança das empresas deve conseguir ir buscar esse carisma? Essa, no fundo, chama apaixonante que envolve as pessoas e para que as pessoas se queiram incluir, as pessoas queiram fazer parte da solução. Assim, falhas, a liderança é uma coisa simples, mas complexa. Liderar é simples, é fazer com que as pessoas queiram ir sem que eu tenha que as esforçar. E queiram seguir-me sem que eu tenha que as ir lá, digamos, agarrar. Agora, como é que se consegue transformar neste momento e fazer com que as pessoas se sintam parte disso? Claramente, quando lhes damos poder. O que é ser líder em termos de referência para o futuro? Líder é uma pessoa que tem o princípio de fazer líderes. Quando eu tenho uma preocupação genuína em ajudar os outros, em fazer com que eles participem e deem o máximo, e eu estou a querer que eles vão se sentir parte da solução e vão ganhar vontade própria de contribuir para o resultado. Porque sentem que o líder fala de verdade com eles. Fala e acompanha-os. Não tem às vezes aquela conversa de primeira linha e depois segunda linha é outra. Eu falo politicamente correto, mas depois na verdade, a questão até é outra. Quando um líder tem valor, tem princípios e cumpre este conjunto de regras que são definidas para a organização, mas com valores, dificilmente a equipa se sente enganada. E pelo contrário, sente-se motivada àquela diferença. Um líder motiva ou inspira? Motivar não é a competência do líder. E perceber isto é importante. Se eu eu dou um motivo a alguém para a ação. Eu dou um motivo, mas estou a dar-te um motivo, estou-te a forçar. Quando eu inspiro as pessoas a seguirem, a motivação está lá. Os líderes são inspiradores. A cada dia motiva ou inspira? Não tenho dúvidas, inspira. Se inspira, a motivação fica lá. E ele encontra a motivação para vir atrás de mim. Se eu tenho que o motivar, eu tenho que lhe dar motivos para ele vir atrás de mim. Já não é com a dita paixão que importa. Quando se consegue inspirar as pessoas a seguirem-nos e a quererem seguirem-nos, o motivo está nele, está em mim. Sabe que neste tempo, nesta fase, nesta temporada que estamos a passar, a minha avaliação para as lideranças é muito simples. Eu acredito que as empresas que vão sobreviver com coerência e com, no fundo, alguma segurança no mercado, são empresas onde as próprias lideranças consigam fazer a diferença. Na minha opinião, fazer a diferença neste momento é claramente tomar decisões assertivas, que muitas das vezes não vão agradar à equipa, porque as equipas são naturalmente como pessoas. E antes de eu abordar a coisa por este lado, vou se calhar pegar no outro lado. Nós, seres humanos, temos a habilidade
de conseguir adaptar-nos rapidamente às situações. E, na verdade, nós conseguimos, e temos de estar todos de parabéns, porque nós, principalmente cá em Portugal, que é este o maior exemplo que eu consigo dar e que tenho todo o orgulho em dar, porque estamos a ser altamente disciplinados, estamos a conseguir fazer a diferença com efetividade, e isso são resultados, e quanto a resultados é como contra factos, não há argumento, mas porque tivemos uma liderança firme e forte, que tomou decisões, independentemente de ficarem algumas pontas soltas e que foram procurando juntar pequenos bocadinhos ao longo do tempo, é uma situação completamente normal, porque nós tivemos que tomar decisões rápidas, tivemos que tomar decisões imediatas. E lembro que cada decisão que é tomada, a consequência é sempre no futuro. É como um planeamento. Nós, ao fazermos um planeamento, não estamos a tomar decisões de futuro. Estamos a tomar decisões do que vamos fazer agora para chegarmos a um futuro e sabermos onde poderemos eventualmente estar. Temos um plano para, e este plano diz-nos apenas que decisões é que devemos tomar agora. É a mesma coisa, isto pegando aqui num tema mais banal, é a mesma coisa que eu quero perder peso. Quero perder peso, quer dizer que daqui a 2 meses quero ter menos 20% do peso que eu tenho. É o que é que eu vou ter que fazer agora e ao longo do percurso para chegar lá e não ter este peso. E isto é o planeamento. Com base nisto, na minha opinião, as decisões devem ser tomadas com coerência, claramente, com prevenção, com contingência, mas ao mesmo tempo dar aqui menos ênfase à potencialidade de democracia. Porquê? Porque quando nós abrimos a potencialidade da democracia numa organização, é natural que a tomada de decisão se atrase. Porque vamos ouvir departamento por departamento, vamos ouvir chefia intermédia por chefia intermédia, que por sua vez vai fazer a ponte de comunicação entre os quadros operacionais, e isto vai atrasar um processo de decisão. Na minha opinião, toda a implementação, seja de planeamento, seja de tomada de decisões, deve ser feita dessa forma. Haver, no fundo, uma aderência global por todos os departamentos, ouvir os intervenientes, porque eles são peça fundamental nas operações, e a partir daqui tomar decisões que sejam claramente bem vistas a toda a gente, mas claramente bem defendido ou bem defendidos os interesses da organização. Que, no fundo, os interesses da organização são sempre os interesses dos seus colaboradores, das pessoas que colaboram, das pessoas que estão envolvidas no projeto. Mas, devido à peculiaridade do tempo em que estamos e à rápida resposta que deve ser dada, na minha opinião, as lideranças têm que ser, se calhar, menos democráticas, mais firmes, porque isto traz que a resposta operativa ou operacional possa atingir resultados mais rapidamente. Sim, em períodos de crise dizem que a democracia para, de certa maneira, porque não há tempo para se ouvir toda a gente. E é o tempo de tomar decisões. E eu costumo dizer, e é fácil de ver um exemplo, quando uma casa está a arder, não vamos perguntar quem é que lá vai, quem é que está mais preparado. Vais tu ou vou eu? Vamos ligar aos bombeiros? Ou ligas tu ou ligo eu? Quem é que tem um telemóvel melhor? Quando é que podemos? Rapaz, não é a minha função, é do outro. Se calhar tu não tens jeito para ligar. Quer dizer, vai, mas é tratado o incêndio e alguém há de ligar. Vai a ver o que é que se passa. Arrancas lá, porque no primeiro minuto é com o balde. Na primeira hora é preciso uma corporação de bombeiros. Se tu atuares de imediato, estancas, e aqui no caso da Covid notou-se bem isso. Se nós atuarmos no primeiro minuto, apagamos com um copo o incêndio, ou seja, bastava ficarmos em casa quietinhos durante 15 dias, que se tinha evitado uma série de situações críticas. Agora, se nós deixarmos andar, rapidamente o problema fica incontrolável. E é isso que muitas vezes as lideranças têm que saber fazer. Não há uma liderança, há lideranças autoritárias, lideranças inspiradoras, lideranças democráticas, lideranças tipo coaches, que são um bocadinho... Há aquelas mais agressivas. E todas elas têm momentos que são importantes. Aliás, um bom líder tem que conjugar estas 5 ou 6 e, no momento certo, escolher a que melhor responde. Eu, quando estou a falar nisso,
têm que ser, se calhar, coaches. Têm que os apoiar, têm que apoiar, têm que os formar de alguma maneira. Mas de repente tem que ser, e pode ser democrático para escolher tomar um conjunto de decisões. Mas há uma altura que tem que ser agressivo com quem não cumpre. Tem que ser autoritário com quem desrespeita os colegas. Tem que ser disciplinador. E não posso ser coach, em alguma medida, quando há um caos. O coach tem que ter tempo para atuar, ou para ensinar. Há coisas que não se ensinam, não é? Nós vamos ver um exemplo típico da organização militar. E nestes momentos, os militares ganham na tomada de decisão, em momentos de crise. Porquê? Porque eles são treinados para atuar em processos em momentos de crise. E eles sabem que não podem ter dúvidas. E sabem que há uma cadeia de comando. E que o chefe diz, por muito mal que seja, vamos respeitar então no momento do ataque ou da defesa, a ordem a cadeia de comando tem que estar clara. Mas treinaram muito para isso. É uma história de que a hierarquia militar tem dezenas de anos de história e depois fica enraizado nas pessoas. Fica ali um espírito. Sem dúvida, sem dúvida. Prepara-se antes, para que depois não falhe. No caso dos políticos, também é um bocado a mesma coisa. Eles têm que, e felizmente, nós temos um sistema que funciona de forma equilibrada e há um bom senso, não há aqui, apesar de haver extremos, há sempre extremos, mas há aqui um meio, não é? Há o centrão, que acaba por equilibrar, como no centro, digamos, é que está o coração, é que está o equilíbrio, por isso é que as coisas também funcionam, porque se tivéssemos, e há países que estão a ser comandados por mais extremistas, ou com visões muito mais radicais, e vejam o que é que acontece. Não se entendem, e não conseguem mobilizar ninguém. Por isso é que esse equilíbrio tem que ser feito antes. Lá está as lideranças polémicas, não é? Que defendem crenças diferentes e valores diferentes e chocam. E lá está também que são apaixonantes. E ao mesmo tempo paradoxas. Nós numa guerra vemos os três sinais envolvidos nas lideranças. Porquê? Porque uma liderança, uma guerra que está a ser tomada, os líderes têm as suas crenças, têm os seus valores e precisamente por isso é que vão para a guerra, não é? Porque têm valores diferentes, crenças diferentes. Lá está a liderança polémica. Ao mesmo tempo, têm que ter a característica da paixão, para envolverem pessoas naquelas crenças, como países, etc., culturas, religiões, política até, e vão para a guerra. Guerra não é preciso que seja só uma guerra fria, e vão para a guerra, vão para a luta defender as suas crenças com esta paixão. Mas, ao mesmo tempo, se formos, por exemplo, para uma guerra fria, estamos a falar da parte da liderança paradoxal, que foge aos valores humanos, é incongruente quanto aos valores humanos. Nós sabemos que vão morrer pessoas, mas mesmo assim lideramos dessa forma paradoxal e envolvemos à mesma as pessoas sabendo dessas consequências. Portanto, são três características da liderança que vão estando constantemente presentes em todos os estilos de liderança. Quer seja na liderança, como o Carlos estava a dizer, mais o Carlos falou em 4 estilos de liderança, que era a liderança autoritária, a liderança mais do género coach, não é? E em todas as lideranças que o Carlos falou, efetivamente há este envolvimento destas 3 características, da parte polémica, da parte paradoxal e ainda da parte da paixão. Pegando nisto na liderança e puxando outra vez aqui ao nível das organizações, sabendo nós destas 3 grandes características, no seu entendimento, o Carlos também já abordou aqui a parte das pessoas, que efetivamente é difícil ter os níveis de emoção ligados às necessidades das operações das empresas e desta necessidade das empresas em operarem, em produzirem, e é difícil ligar as pessoas porque estão preocupadas com o seu meio envolvente, com o núcleo familiar, com as suas pessoas entes queridos, até amigos chegados já tínhamos já um bocadinho abordado isso, mas de que forma é que uma liderança, uma empresa, olhando isto com frieza, deve enfrentar este momento, sabendo que tem responsabilidades para cumprir, sabendo que há decisões que têm que ser tomadas, no seu entendimento, o que é que a liderança deve fazer? Aqui acho que há 5 partes presentes nas empresas e neste processo. Primeiro, as pessoas.
E por pessoas falamos da nossa equipe, antes de mais. Né? Claro que antes da nossa equipe falamos da nossa família. Também são as pessoas que estão connosco. E o líder tem que primeiro comunicar para dentro, para a sua família, para ele estar equilibrado, para depois falar com as pessoas que são a sua equipe, para depois falar com os seus clientes, com os seus fornecedores, que são os seus parceiros, e para depois conseguir falar também para aquilo que são os interesses da empresa. E o interesse da empresa vem depois destes interesses. Porque se estão antes, provavelmente toda a cadeia vai complicar. E para não esquecer a comunidade, que também está ali. E, de certa maneira, pode ser a empresa a contribuir. E este é o momento, no momento de guerra, claro que nós temos sempre, para que é que estamos no mundo, para que é que vivemos? É para ter dinheiro, para ter valores, para ter património? Ou para sermos considerados pessoas de mérito e de contribuição para a sociedade? A maior parte das pessoas que conseguiram se ingrar na vida, os grandes líderes, o Bill Gates, o Steve Jobs, quase todos, o Warren Buffett, toda a gente que ganhou dinheiro, neste momento os atores também, os políticos, o que é que eles têm agora? Não é o dinheiro que os move, é a Fundação A, a Fundação B, é o apoiar uma causa. Ou seja, nós, quando chegamos ao topo da carreira, Então, mas, Carlos, como é que para uma micro ou uma pequena empresa vai trabalhar com esse tipo de motivações? As lideranças vão defender causas neste momento, ainda antes de conseguirem defender a grande causa que é a sua própria empresa? É isso mesmo, é isso mesmo. Se no fim de tudo estão as pessoas, está a sociedade, está a comunidade, digamos, nós queremos a sobrevivência, lá os degraus que cada um tem, procura sobreviver, procura a segurança, procura a contribuição, procura depois ser uma pessoa de referência. A pergunta é, nós estamos a subir a escadinha e queremos chegar lá acima, e quando chegamos lá acima o que é que manda? E pode mandar, não é preciso chegar lá acima, nós quando estamos cá embaixo ainda na sobrevivência, podemos já querer, e é o que se vê, os médicos a apoiar a comunidade, os bombeiros, todas as pessoas, as forças da ordem, todas a colaborar. Toda a gente já está a querer trabalhar para a sociedade. Por isso, se toda a gente na sociedade trabalha para a sociedade, porque é que o empresário há de trabalhar para a empresa dele? Com primeira prioridade. Agora, não tem que se esquecer dela. Mas não a pode pôr em primeiro plano, porque se a põe em primeiro plano, provavelmente os clientes deles, os colaboradores deles, amanhã não vão querer trabalhar lá. E vamos àquilo que disse há pouco, que é a questão dos valores. Nós movemos-nos, as nossas ações é o que se vê, os comportamentos. Não é? E os resultados vêm daí, das ações dos comportamentos. Mas o que nos torna e que nos transforma são as nossas competências, que nos fazem fazer ou não fazer. Mas abaixo das competências estão as crenças, aquilo que nos sustenta. Se eu tenho competências, mas não acredito, não faço acontecer nada. O que sustenta as crenças são os valores. E o que sustenta os valores é a identidade. A identidade, às vezes, até da comunidade. Se eu sou uma pessoa considerada, apontada pelo dedo, que sou só peso de dinheiro, sou um avarento, dificilmente eu mobilizo no futuro alguém para trabalhar comigo, só mesmo pela força. Então, mas na opinião do Carlos, como é que vamos gerir aqui esta parte de... E falou em mais um ponto super interessante, que é: de hoje à amanhã eu posso não contar com essas pessoas porque não querem trabalhar lá. Sim. Como é que a liderança vai tomar uma decisão entre eu vou optar por uma razão de apoio social, apoio à sociedade, apesar de que ainda não estamos, e graças a Deus que não, num ponto desses, como está, por exemplo, a Itália, esteve a Itália, está a Espanha, os Estados Unidos da América. Nós, felizmente, não estamos num ponto desses, mas e se de hoje amanhã nós tivermos as pessoas altamente motivadas para trabalhar no meu projeto, mas eventualmente já não há projeto? Pois. Como é que eu, como líder, consigo tomar esta definição? Essa é a questão dos equilíbrios. É sempre a velha questão. Isto é uma balança. Se eu deposito tudo num lado, desequilíbrio para o outro. Se eu me esqueço do outro, estou aqui. Agora, a questão é esta. Se as pessoas não estiverem lá no fim, se não houver pessoas, ou se as pessoas que lá estiverem deprimidas ou completamente ansiosas,
e já estavam muitas delas antes desta crise, muito em ansiedade, com dificuldade. Esta crise veio acelerar um bocado o processo. Agora, o empresário tem que saber com quem conta, e depois há pessoas e pessoas, há mercados e mercados, e há naturalmente empresas que têm um papel social importante e que têm que produzir bens de primeira necessidade, e esses vão ter que continuar a trabalhar. E não estou a dizer que se pare. Aliás, eu digo aos empresários com quem eu trabalho, continuem a trabalhar, façam um esforço por continuar a trabalhar. E eu vou dizer isso até ao pessoal da restauração, que está quase toda à espera que aconteça um milagre e a reclamar, mas se não tem condições, ninguém vai lá comer. É um bom exemplo. Se eu não crio condições à minha equipe, ao meu espaço, para quem lá for tenha conforto e confiança, eu estar a trabalhar num restaurante, ou mesmo que seja takeaway, mesmo que seja entrega ao domicílio, se aquilo não for um ambiente digamos, com as proteções devidas, eu estou a fazer algo que não vai ser bom. E quando as pessoas perceberem isso, eu estou a contribuir para um problema. Ou se eu tenho uma pessoa infectada no meu trabalho, agora vamos trabalhar, e agora eu tenho pessoas infectadas, deixo de trabalhar porque fui trabalhar. Então é melhor criar condições para que não haja esse risco. Estamos a falar que, no fundo, uma liderança tem que ter um equilíbrio muito grande entre medir a razão e a emoção. Porque tem que tomar decisões com base na saúde, na prevenção, mas ao mesmo tempo não descurar as suas responsabilidades e a responsabilidade, acima de tudo, da manutenção dos postos de trabalho. E esta é claramente a minha visão. Que, se me permite partilhar a minha visão, é que o planeamento tem que existir. O planeamento é a base fundamental para controlar este equilíbrio necessário dentro das organizações, entre aquilo que é a prevenção das pessoas e a tomada de decisões com base em resultados. Porque estes resultados é que vão ditar tanto o presente quanto o futuro daqui a nada. Porque eu daqui a nada já tenho um leque de responsabilidades a cumprir, mas também tenho que me responsabilizar pela manutenção dos postos de trabalho e todas as responsabilidades que estão inerentes a isso e à operação das empresas. E a minha ideia, muito particularmente, é esta: é que as lideranças têm que conseguir medir o equilíbrio entre a razão e a intuição, como o Carlos começou muito bem a falar aqui nestas duas grandes nuances da liderança. Por norma, uma empresa grande, uma grande empresa, toma decisões com base na razão, porque tem estrutura que lhe permita tomar ações rápidas, como, por exemplo, pegar em pessoas e colocar em casa, pegar noutras pessoas em teletrabalho, pegar noutras pessoas e transferir para a medida de layoff, etc, etc. Uma empresa mais pequena, por norma, tem alguma dificuldade em tomar estas ações. Antes de passar a palavra ao Carlos, gostava de partilhar com o Carlos que, na minha opinião, e dizer ao Carlos que vamos entrar nos últimos 10 minutos, ok? Na minha opinião, as grandes empresas têm esta habilidade da tomada de decisão porque têm mais tempo e têm mais recursos para pensar. As empresas mais pequenas, por norma, as administrações e as lideranças estão muito envolvidas na parte operacional. E isto desfoca o pensar o negócio. De que forma é que os empresários, neste momento, rapidamente devem tomar ações? Bem, esse é o dilema do tecido empresarial que temos. Geralmente nós somos muito copiar. E o tecido empresarial, particularmente as pequenas e médias empresas, copiam. Não são líderes na mudança. Vão atrás, vão replicando processos que viram fazer no patrão deles, criaram a sua empresa e muito bem, otimizaram uma parte do processo, passaram a ser melhores e até uma estrutura mais leve e mais funcional, tiraram as gorduras e funcionaram. E tudo bem. Agora, nunca conseguiram fazer a capacidade de implementar mudanças, não é todas. Algumas evoluíram, passaram a ter equipas, planeamento,
começaram até a inovar, e muito bem, essas estão na linha da frente. Aliás, este é o momento da inovação, por excelência, porque nada vai ser igual. Inovar não é inventar, inovar é fazer diferente. É pôr, digamos, com o que a realidade nos mostra, arranjar uma solução que otimiza. O planear é a capacidade de nós pegarmos nos meios, nos recursos que temos e otimizarmos. E o tempo há quem diga, não é? Que o tempo de planeamento é o tempo de otimização. Porque eu perco mais tempo a planear, perco menos tempo a executar bem. Agora, se eu vou executar sem planear, corro algum risco. Isso que está a falar é uma grande questão. Porque muitos empresários, principalmente pequenas empresas, dizem: isso é tão burocrático, então vou gastar tanto tempo nessa burocracia, porque o ângulo de visão deles ainda está tapado para perceberem que se planearem durante mais tempo, e bem, claro, mas se tiverem método para o planeamento, a execução vai ser muito mais rápida. E neste momento, agora acontece este paradoxo que é, mas planear para quê? Se o amanhã ninguém conhece. E aqui ganha mais uma vez a visão dos militares. Eu andei lá um anito e percebi, eu era da Polícia do Exército e até tínhamos uma função que ninguém percebia, que não é só ordem à frente, é também garantir a logística para trás. Quando é preciso recuar e garantir, alimentar o que acontece agora, a logística do abastecimento. Mas nos militares, o plano existe, e existe até a Ordem Unida, que é a formatura e a marcha, e de repente estamos todos a virar para a frente. Mas com um simples toque de corneta, já há muitos séculos, viravam-se para a direita, e o pessoal virava para a direita, virava para a esquerda. O que é que quer dizer isto? Que estando organizados, estando bem planeados, também é fácil mudar. Porque toda a gente tem uma organização e um plano de trabalho que se alguma coisa alterar, é chegar lá e alterar naquela parcela, mas há uma ordem. O planear, é aquela ideia que se diz, o plano no dia do combate falha, mas ter plano ajuda a ganhar a guerra, porque ajuda a resolver o problema com mais facilidade, percebendo onde é que os meios são necessários. E este é um exemplo. As empresas grandes, que têm uma capacidade de planear, já estão algumas a planear o pós-crise. As empresas pequenas estão à espera de ver, algumas delas, alguém fazer para ir copiar, porque foi sempre assim, nunca tiveram que tomar iniciativa. É aqui que prova que a liderança tem que tomar ações imediatas e, na minha opinião, equilibrado claramente entre a razão e a intuição, entre a emoção envolvida, mas se calhar com o peso ali um bocadinho a cair para a razão. Porque é importante ser frio a planear, é importante saber onde levar uma equipa e é importante saber, o pós-crise, como é que vão ser pelo menos os primeiros passos. Para que em qualquer momento nós vamos sair desta crise, por mais que a nível de comunicação social seja comunicado, alguns pareceres, etc., poderá ser de um momento para o outro. E quando vai ser de um momento para o outro, nós temos também que estar preparados, porque senão é mais uma contingência a existir nesse momento, não é? Claramente. Sim, e claramente é um bocado isto. Eu joguei ténis quando era mais novo e aprendi uma coisa. Eu estou parado, à espera que a bola venha para o meu lado, quando ela chega já não vou tempo de nada. Porque a bola vem muito depressa no ténis e já mandou um jogador e é quase que se pede. Eu dizia assim na brincadeira, quando eu era militar, chegava tarde ao comboio, mas ele ainda estava em andamento e eu pensava que corria mais que ele. E se eu corresse mais que o comboio, eu apanhava o comboio, ainda apanhava. E apanhei algumas vezes, se calhar de forma imprudente, muitos comboios, porque estava em andamento. Agora, quando nós estávamos parados à espera, provavelmente não apanhámos com as bolas todas na cara, porque não temos tempo de nos desviar. Mas se eu estou a saltitar, eu provavelmente desvio-me de todas e consigo dar a pancada. É um pouco isto que as empresas têm que fazer, têm que estar em movimento, pelo menos em termos mentais, em termos do plano, para quando a realidade mudar ou se ajustar, eu rapidamente me posicionar para dar a pancada certa na bola ou para agarrar a oportunidade. Estar parado neste momento à espera não é aquela ideia, mas é o coração que manda. O coração manda, mas vamos trabalhando. O coração manda prevenir e tratar das pessoas, mas vamos planeando. Mas vamos organizando, vamos falando com as pessoas para que elas estejam atentas a que no momento certo têm que chegar à empresa e saber o que é que vão fazer.
Aliás, eu hoje não fiz outra coisa desde manhã até às 6 da tarde que não fosse falar com empresários para terem as equipas prontas, claro, reservadas e acompanhadas, mas prontas para que no momento da ação não fiquem a começar a planear. Não é óbvio, não é óbvio. Estão preocupados com eles e dizia isto a uma equipe de 6 pessoas de Vila Real, de Lamego. O estarmos parados é o tempo de estarmos a falar. Estavam os 2 patrões, estavam o pessoal da logística, o pessoal das vendas, a refletir sobre que solução é que seria expectável no futuro e como é que vamos atuar mal haja oportunidade. E não vamos ficar à espera de ser os últimos. Nós temos que ser os primeiros a atuar. Quando houver razões ou confiança suficiente e, naturalmente, equipamentos ou soluções que nos protejam e também que nos defendam, aí vamos, não vamos ficar na água, vamos ser os últimos da festa a chegar lá. Não, nem pensar. A emoção não deve tolher a ação. Deve suportar e fazer com que as pessoas queiram ir, porque também foram apoiadas no momento anterior e foram respeitadas no momento anterior. Porque fomos respeitados, agora vamos dar o máximo no momento da ação, no momento de pôr em prática. E este equilíbrio, agora, passa sempre por mobilizar as pessoas com a sua vontade, alinhada com a vontade do líder. E eles estão a querer respeitar porque estão a ser respeitados. É este equilíbrio de emoções que também permite, na hora certa, que tudo funcione com mais intensidade. E como sabem, as emoções, quando estamos com força e com a emoção certa, a intensidade move montanhas, não é? É quase que a lei do amor. E agora, eu costumo dizer assim, a emoção maior é a emoção do amor. Que nós dizemos assim, mas o que é que tem o amor a ver com os negócios? Geralmente é aquele ingrediente que faz a diferença nas relações e nas emoções. Não é? Quando é por amor, tudo o resto funciona. E se terminarmos com amor, uma conversa de negócio, uma conversa de liderança, estamos a terminar com a palavra certa, que é aquela que acaba por fazer a diferença também no momento da verdade. Se não há amor... Sem sombra de dúvidas. O amor é a maior força do universo e isso é inquestionável. Quando fazemos com amor é totalmente diferente. Carlos, resta-me agradecer ter aceito o convite, partilhar aqui connosco um bocadinho do seu know-how. O live vai ficar online por mais 24 horas. Em nome de toda a equipa Critérios, muito obrigado. E dizer-lhe também muito particularmente que é sempre uma honra partilhar estes momentos e conhecimentos consigo. Esses são sempre momentos que dá para evoluir. Muito obrigado, Carlos. Obrigado eu e naturalmente é com prazer que participe e temos falado também sobre como como apoiar e como fazer com que este momento seja um momento de evolução também nas empresas e nas pessoas e espero que também sejamos úteis para algumas pessoas que nos ouviram ou que nos vão ouvir ao longo das próximas 24 horas, por isso até e disponham, sempre que necessário, cá estamos. Claro que sim, contamos consigo. Carlos, obrigado por tudo, a todos também muito obrigado por terem assistido e como não podia deixar de ser, se quer fazer, faça bem, faça com critérios. Obrigado. Ora nem mais. Boa noite. Boa noite.